vocês vão palestrando e ao Senhor não puderam chegar. Fica conosco, Senhor, é tarde e a noite já vem. Fica conosco, Senhor, somos teus seguidores também. Não sabes então, forasteiro, aquilo que aconteceu. Foi preso Jesus Nazareno, Redentor que esperou Israel. Os chefes a morte tramaram do santo profeta de Deus. O justo foi crucificado, a esperança do povo morreu. Fica conosco, Senhor, é tarde e a noite já vem. Fica conosco, Senhor, somos teus seguidores também. 3 dias no fim se passaram, foi tudo uma doce ilusão. Com susto as mulheres pregaram, não encontraram seu corpo, mas não. Disseram que ele está vivo, que disso souberam em visão. Estava o sepulcro vazio, mas do mestre ninguém sabe não. Fica conosco, Senhor, é tarde e a noite já vem. Fica conosco, Senhor, somos teus seguidores também. Fica conosco, Senhor, é tarde e a noite já vem. Fica conosco, Senhor, somos teus seguidores também. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Bem-vindo, meu irmão, minha irmã, você que nos acompanham pelo nosso Facebook da Paróquia Cristo Rei. Sejam todos bem-vindos para a celebração da Eucaristia, nesta quarta-feira da 8ª de Páscoa. Cantávamos no início: fica conosco, Senhor. É tarde, mas o dia vem. Somos seus seguidores e confiamos na sua palavra. Eu quero, nesse momento de Santa Missa, rezar por todos vocês, meus irmãos e minhas irmãs, mas de modo particular pelas intenções que antecipadamente pediram para nós colocarmos aqui na Santa Missa. Nós vamos rezar pela saúde de Michele e Amião Costa da Hora. Vamos rezar também pela alma de Dom Aldo de Tilo Pagotto e pela alma de Dona Nair. Mas também vamos rezar essa Santa Missa em ação de graças pelo aniversário do Júnior da comunidade de Santo Oscar Romero, nos unindo em oração por todos vocês, pedindo também pela sua oração, pela sua intenção pessoal. Irmãos, para celebrarmos dignamente os santos mistérios, vamos pedir perdão dos nossos pecados, pedir que a bondade e a misericórdia do Senhor se derrame sobre cada um de nós. Tende compaixão de nós, Senhor, porque somos pecadores. Manifestai, Senhor, a vossa misericórdia e dai-nos a vossa salvação. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós.
Glorifiquemos a Deus, rezemos juntos. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós os louvamos, nós os bendizemos, nós os adoramos, nós os glorificamos. Nós os damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Ó Deus, que nos alegrais todos os anos com a solenidade da ressurreição do Senhor, concedei-nos pelas festas que celebramos nesta vida chegar às alegrias eternas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Podemos sentar para ouvir com atenção a liturgia da palavra. Leitura do livro dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Pedro e João subiram ao templo para a oração das 3 horas da tarde. Então trouxeram um homem coxo de nascença, que costumava colocar todos os dias na porta do templo chamada Formosa, a fim de que pedisse esmolas aos que entravam. Quando viu João e Pedro entrando no templo, o homem pediu uma esmola. Os dois olharam bem para ele e Pedro disse: olha para nós. O homem fitou neles o olhar, esperando receber alguma coisa. Pedro então lhe disse: não tenho ouro nem prata, mas o que tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E pegando-lhe na mão direita, Pedro o levantou. Na mesma hora, os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. Então ele deu um pulo, ficou de pé e começou a andar. E entrou no templo junto com Pedro e João, andando, pulando e louvando a Deus. O povo todo viu o homem andando e louvando a Deus, e reconheceram que era ele, o mesmo que pedia esmola, sentado na porta formosa do templo, e ficaram admirados e espantados com o que havia acontecido. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial, rezemos juntos. Exulte o coração dos que buscam o Senhor, todos. Exulte o coração dos que buscam o Senhor. Dai graças ao Senhor, gritai seu nome, anunciai entre as nações seus grandes feitos, cantai e entoai salmos para ele, publicai todas as suas maravilhas. Rezemos. Exulte o coração dos que buscam o Senhor. Gloriai-vos em seu nome que é santo. Exulte o coração que busca a Deus. Procurai o Senhor Deus e seu poder. Buscai constantemente a sua face. Todos. Exulte o coração dos que buscam o Senhor. Descendentes de Abraão, seu servidor, e filhos de Jacó, seu escolhido. Ele mesmo, o Senhor, é nosso Deus. Vigoram suas leis em toda a terra. Todos, exulte o coração dos que buscam o Senhor. Ele sempre se recorda da aliança, promulgada em incontáveis gerações, da aliança que ele fez com Abraão e do seu santo juramento a Isaque. Todos, exulte o coração dos que buscam o Senhor. E meu irmão e irmã, fiquemos em pé, vamos aclamar com alegria o Santo Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia,
aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam, discutiam. O próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, andavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste. Um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não soube o que ali aconteceu nos últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas, apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que esses afirmavam que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu." Então Jesus lhe disse: "Como sois sem inteligências e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não deveria sofrer tudo isso para entrar em sua glória?" E começando por Moisés, passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhe distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros, e estes confirmaram: "Realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão." Então 2 contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, podemos sentar, momento da nossa reflexão, nesta 8ª da Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo.
quero mais uma vez saudar a todos os que participam conosco desta celebração eucarística, a você, meu irmão, minha irmã, que nesta noite se reúne na sua casa, em meio ao seu televisor, ao seu aparelho celular, para rezar conosco a Eucaristia. O Senhor está contigo. Hoje, como nesses últimos dias, sua casa é igreja, é templo vivo de Deus, é templo do Espírito Santo. A sua família é igreja doméstica. E na sua casa hoje o Senhor vem para também ficar e permanecer. Amados irmãos e irmãs, permita uma reflexão primeira a respeito da primeira leitura de hoje, ainda do livro dos Atos dos Apóstolos. Aqui nós vemos a visão primitiva, a primeira visão, aquela que deve ser a igreja. A igreja aqui representada, e quando eu digo igreja, eu digo a igreja que viveu a experiência da ressurreição. Pedro e João, vistos na primeira leitura, que estão indo a caminho do templo, representam exatamente a igreja que experimentou a ressurreição. Lembremos que Pedro e João foram os discípulos que foram ao túmulo. Pedro e João foram os discípulos que viram os panos do ressuscitado. Nós sabemos também que o livro dos Atos dos Apóstolos começa já a partir da ressurreição. Portanto, esta igreja é a igreja alegre, festiva, feliz, que testemunha Cristo ressuscitado. À beira desse caminho da igreja, à beira do andar da igreja, dos seus discípulos, aqui representado por Pedro e João, Pedro, o Papa da igreja, aquele que o Senhor constituiu pedra pela qual ele edificara a sua igreja, eles se deparam a caminho do templo com um coxo, com um homem que não consegue caminhar. Espiritualmente falando, queridos irmãos e irmãs, aquelas pessoas que não conseguem espiritualmente avançar, caminhar, não conseguem dar passos firmes, não conseguem também humanamente falando, também nas suas questões pessoais e particulares, estão paradas no caminho. Talvez até mesmo desistentes, desistiram de caminhar, já vendo a sua fragilidade, não tentaram nenhuma outra forma de caminho. E aqui nós entendemos qual é a missão da igreja. A igreja na sua excelência, a igreja, melhor dizendo, na sua essência, ela é misericordiosa. Representados aqui por Pedro e João, apóstolos de Jesus Cristo, discípulos do Mestre, aqueles que têm autoridade sobre a igreja, representando, claro, os padres, os bispos, o Santo Padre, o Papa Francisco, aqueles que estão à frente. Olha o ensinamento que nós, padres, bispos, Papa, recebemos. A igreja misericordiosa. Queridos irmãos e irmãs, esse homem na beira do caminho, na porta do templo, como que tendo sede de participar da comunhão da igreja, mas impedido talvez por conta de suas fragilidades, é o homem que pede a Pedro uma esmola. É o homem que Pedro, a princípio, percebe esse moço, esse homem, essa dor. Aqui nós vemos como a igreja tem que ser cada vez mais sensível à dor de todos e olhar a todos na sua integridade, olhar a pessoa humana. A igreja tem que estar com os seus olhos voltados a Cristo que sofre em cada irmão e irmã. Pedro reconhece a dor deste homem e pede algo sensacional e importante. Olhe para mim, olhe para nós, disse Pedro ao homem. Aquele homem olhou para Pedro e Pedro deu aquilo que de verdade aquele homem necessitava. A frase de Pedro é uma frase muito conhecida. Não tenho prata nem ouro. Bom lembrarmos que repetidamente os santos padres, Papa Bento XVI e Papa Francisco, também quando estiveram no Brasil, recordaram essa frase do Evangelho, ou melhor, de Lucas, na primeira leitura, através dos Atos dos Apóstolos. Não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, eu te dou.
a igreja de mãos abertas, a igreja que colhe. Não tenho prata, não tenho ouro, nada que me prenda ao materialismo. Como a igreja ainda tem que se recordar a viver longe do material, longe da prata, do ouro. Isso não pertence à bagagem dos discípulos de Jesus. Ao mesmo tempo, irmãos e irmãs, Pedro diz: aquilo que eu tenho, eu ofereço. Aquilo que eu tenho da minha vida, aquilo que eu tenho testemunhado, aquilo que eu tenho vivido, eu te entrego. Jesus Cristo, o ressuscitado. Por isso, em nome dele, eu te digo: levanta-te e anda. Se esse trecho do Evangelho terminasse aqui, ou melhor, esse trecho da primeira leitura terminasse aqui, ficaremos felizes e talvez até mesmo já teríamos entendido qual é a missão da igreja e qual é a nossa missão. Mas, além disso, Pedro tem um gesto de caridade. Isso tem me lembrado muito o Papa Francisco, quando tem nos dito da igreja em saída, da igreja em ação, da igreja missionária, e por que não dizer da igreja de braços estendidos àqueles que estão no chão. Pedro estende a mão a este homem. E como nós precisamos das mãos da igreja estendida aos mais pobres, estendida aos mais necessitados, estendida àqueles que estão no chão, talvez não materialmente, talvez estão no chão na alma, talvez estão no chão porque estão deprimidos, talvez estão no chão porque estão magoados, talvez estão no chão porque estão em pecado. Cada um sabe, entre aspas, o chão que nos toca. A igreja, por ser instrumento da graça de Deus, por ser portadora do Cristo ressuscitado, estende as mãos. E diz a palavra que naquele mesmo instante, o tornozelo, os joelhos daquele homem ficaram firmes, ele entrou no templo, ele caminhou, ele pulou, ele louvou a Deus. Quando nós temos uma experiência com Jesus, irmãos e irmãs, é esta a resposta que nós temos, ou o fruto que colhemos. A partir do momento que nós nos deixamos sermos reerguidos por Deus, levantados por Deus, não nos resta nada mais, nada menos do que pulos, caminhadas, corridas e louvores a Deus. Vamos permitir nesta noite sermos tocados pelo Senhor nessa forma. Rapidamente sobre o Evangelho. O Evangelho é um Evangelho muito particular, tenho muito gosto sobre esse Evangelho. É o Evangelho que fala vocacionalmente muito próprio ao meu coração. Foi numa noite de uma quarta-feira de oitava da Páscoa que eu tive essa experiência com o nosso Senhor Jesus Cristo e tomei a decisão para a vida sacerdotal. Nós vemos discípulos magoados, entristecidos e, mais do que isso, discípulos que estavam desistindo. Emaús, irmãos, era povoado desses dois discípulos que estavam a caminho de casa. Jesus tinha morrido, tinham rumores da sua ressurreição, mas ninguém viu Jesus. A inquietação tomou conta do coração deles. E qual a resposta mais humana nesse sentido? Vou voltar para minha terra, vou voltar para minha casa, vou desistir do Evangelho, vou desistir de tudo, vou abandonar tudo, vou sair da presença de Deus, vou voltar para casa. Engraçado, irmãos e irmãs, interessantíssima percebemos que Jesus aparece aos discípulos para motivá-los. Jesus ressuscitado aparece aos discípulos para que eles pudessem de novo voltar a crer. Jesus apareceu para esses dois. Mas esses dois estavam completamente cegos para Jesus. Não quiseram, talvez pela situação que viveram, pela decepção, pelo medo, pelos problemas, vamos colocar no nosso dia a dia, pelos problemas de casa, pelos problemas financeiros, pelos problemas de saúde, pela pandemia. Não quero mais saber de tudo, vou largar tudo. E esses discípulos estavam cegos para Deus.
como que se os problemas cegassem os discípulos. Irmãos, os problemas, as más coisas da vida que hora e meia nós passamos, podem nos cegar e nos deixar paralisados, como na primeira leitura. Jesus estava com eles. Jesus andou quilômetros com eles. Jesus foi conversando com eles. Jesus explicou as Escrituras com eles. E nada deles perceberem que era Jesus que estava do lado dele. Era o ressuscitado, aquilo que os olhos deles queriam ver de toda maneira. A fé deles professavam que Jesus Cristo ia ressuscitar. E eles mesmos disseram: Jesus disse que ia ressuscitar, foi um homem tão bom, serviu a Deus, um grande profeta, mas já fazem 3 dias e nada. A espera passiva da ressurreição de Jesus. A espera de braços cruzados da ação de Deus. Todas as vezes que nós tivermos um comportamento, irmãos, de nos fecharmos, de termos uma espera da ressurreição com os braços fechados, Jesus estará do nosso lado, falará, nos dará sinais, mas não vamos vê-lo. Os discípulos tiveram então um desejo bem particular também. Jesus fez como que ia um pouco mais além, um pouco mais distante. E esses discípulos falaram aquilo que brotou no coração. Fica conosco, é tarde. Fica conosco. Como um homem que acolhe um outro parente, amigo, irmão na sua casa, como uma pessoa que acolhe muito de bom grado as pessoas que nos visitam. Olha, está tarde, fica aqui, a viagem é longa. Fica conosco, Senhor. Essa frase virou oração de São Padre Pio. Fica conosco, Senhor. Portanto, irmãos e irmãs, quando nós permitimos que Deus fique conosco, quando nós permitimos que Jesus seja sempre a nossa companhia, quando damos a oportunidade de reconhecer Jesus no partir do pão, e aqui esta Eucaristia é momento de reconhecermos Jesus, que está aqui na minha casa, onde eu rezo a missa, mas também está na sua casa nesse momento, sentado à mesa para partir o pão. Que os nossos olhos da fé se abram, que a nossa coragem seja animada, porque Deus não desistiu da gente. E embora estejamos, ou como na primeira leitura, o coxo na porta do templo, ou como esses 2 discípulos que andavam perdidos, sem saber, sem rumo, cegos, não importa. Jesus está conosco, não desistiu de nós. Abramos o nosso coração, abramos a nossa alma, abramos os nossos olhos para reconhecer Jesus nesta Eucaristia. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Podemos sentar, ainda sentados, irmãos e irmãs. Nós vamos fazer nesse momento o nosso ofertório. Vamos colocar sobre o altar do Senhor as nossas ofertas, a nossa vida. E mais uma vez eu quero pedir a sua ajuda, quero pedir também a sua colaboração, de que você possa participar aí na sua casa desse momento de ofertório. Colocar no altar do Senhor, colocar aí próximo do seu televisor, do seu aparelho celular, a sua oferta. E logo em breve, oportunamente, nós também mais uma vez vamos ter momentos para levar essa oferta até a igreja, até a casa do Senhor. Convido a todos a também colocarmos sobre o altar as vidas, as pessoas por quem nós rezamos hoje. Então, sobre o altar nós vamos rezar pela saúde dos enfermos. Nós vamos colocar os profissionais da saúde diante do altar do Senhor. Vamos colocar também os sacerdotes neste pão e neste vinho, como algumas pessoas pedem para o Padre: Padre, me coloca em oração na patena, na Santa Missa, no cálice. Ofereça a minha vida em oração. Então nós vamos fazer exatamente isso, colocando sobre o altar do Senhor as nossas ofertas e a nossa vida. Bendito sejais por todos os dons, bendito sejais pelo vinho e pelo pão.
Bendito, bendito, bendito seja Deus para sempre. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e do trabalho humano, que agora vos apresentamos e para nós vai tornar pão da vida. Bendito seja Deus para sempre. Pelo mistério da sábia desse vinho, possamos participar na divindade do vosso Filho, que se dignou assumir a nossa humanidade. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo vinho que recebemos de vossa bondade, fruto da videira e do trabalho humano, que agora vos apresentamos para nós vai tornar vinho da salvação. Bendito seja Deus para sempre. De coração contrito e humilde sejamos, Senhor, acolhidos por vós, seja o nosso sacrifício de tal modo oferecido, que vos agrade, Senhor, nosso Deus. Lavai-me, Senhor, de minhas faltas e purificai-me dos meus pecados. Oremos, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome e para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Acolhei, ó Deus, esse sacrifício da redenção humana para que Ele nos reconcilie convosco e nos conceda a salvação nesta vida e na outra. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Corações ao alto, nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus, é nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, por Cristo Senhor nosso. Ele é o verdadeiro Cordeiro que tira o pecado do mundo, morrendo, destruiu a morte, ressurgindo, deu-nos a vida. Transbordando de alegria pascal, nós nos unimos aos anjos e a todos os santos para celebrar a vossa glória, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, essas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, Ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, Ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, deu a seus discípulos: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus, celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei ao Senhor a nossa oferta, e nós o suplicamos, que participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Odilo, com os bispos auxiliares, entre eles Devair, e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição,
De modo particular, rezamos por Dom Aldo de Silo Pagotto e pela Dona Nair, de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, o Senhora Nossa, São José, seu esposo, vossos santos apóstolos e mártires, Paulo, patronos de nossa arquidiocese, São Bento, São Padre Pio, Santa Baquita, e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Irmãos e irmãs, com amor e confiança, rezemos juntos como o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Senhor Jesus Cristo, nosso corpo, Senhor, recebendo por esse nosso vontade de nossa. Haja de nós, Senhor. Felizes os convidados para a ceia do Senhor, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e sereis salvo. O corpo de Cristo nos guarde a todos para a vida eterna. Amém. Neste momento de comunhão espiritual, faça a sua comunhão espiritual, faça a sua oração, se coloque na presença de Deus para que em breve possamos comungar juntos deste mistério de fé.
Fica conosco, Senhor, é tarde, a noite já vem. Fica conosco, Senhor, somos seus seguidores também. Fica conosco, Senhor, é tarde, a noite já vem. Fica conosco, Senhor, somos seus seguidores também. Oremos. Purificados da antiga culpa, nós os pedimos a Deus que a comunhão nos sacramentos do vosso Filho nos transforme em nova criatura. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Muito bem, meu irmão e irmã, lembrando a todos que daqui a pouquinho, às 20 horas, teremos o nosso momento de oração, teremos um momento de partilha, um momento também de conversa, um momento de nós nos confraternizarmos nesse sentido, um saber do outro, um rezar pelo outro. Um momento que, sem dúvida nenhuma, vai ser marcante para esse tempo que nós estamos vivendo. Nesse também tempo que, embora seja um tempo difícil, é tempo de ressurreição e de esperança. Você é nosso convidado. Também quero pedir a todos que vocês possam fazer com que as nossas lives cheguem em maior quantidade de pessoas, então vocês possam compartilhar entre vocês, avisar sempre na família, olha, sempre às 18 horas nós temos Santa Missa. O nosso grande objetivo não é alcançar muitas pessoas nesse sentido só em números, mas com um objetivo também de nos unirmos em oração. É Deus que procura esses corações, é Deus que vai atrás desses corações. Você pode, sim, nesse período de quarentena, ser igreja em saída. E uma das grandes e simples formas da igreja estar sendo sinal de evangelização, canal de graça, é você também poder compartilhar entre vocês, entre os seus familiares, a nossa programação, o Evangelho do dia, enfim, convidar as pessoas para participar do Santo Terço, do nosso grupo de oração. Hoje à noite, às 20 horas, desse momento de oração. Amanhã nós temos também uma programação rica, cheia da graça de Deus, com adoração ao Santíssimo Sacramento às 20 horas, enfim. Esses são os métodos ou os meios pelos quais nós podemos anunciar Jesus Cristo. Eu convido realmente você, irmão e irmã, que crê na ressurreição de Jesus Cristo, faça da sua rede social também um lugar de graça. Às vezes a gente vê as nossas redes sociais como apenas uma plataforma de relacionamento ou apenas de compartilhar coisas que talvez não toquem a espiritualidade, a religião. A rede social também é para isso. Então use a sua rede social também, de modo particular, para evangelizar, tá bom? O Padre vai dar a bênção final. Vamos pedir a Deus que nos acompanhe nesses momentos. Mais uma vez, um agradecimento a todos os que estiveram conosco aqui na Santa Missa. Janaína e Estevão, rezei bastante, oferecer essa Eucaristia também por vocês, tá bom? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Sobre vós desça pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor é a vossa força. E de em paz, que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.